Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos, professor Jean, de Química, para aquele bate-papo muito rápido e hoje fechando, o nosso já falando de eletrólise e hoje então a gente fecha falando dos chamados aspectos quantitativos da eletrólise, leis de Faraday, tá bom? Para esse então primeiro momento, recordando, o conceito de eletrólise. Então, eletrólise é aquele sistema em que você faz uso da corrente elétrica para provocar uma reação química. Tratamos sobre esse assunto no vídeo anterior. Então, para esse encontro, a gente vai falar exatamente do que a gente chama de aspectos quantitativos. Nada mais nada menos que você medir massa de substância produzida, volume de substância produzida, quantos mols são produzidos. Então, todos esses aspectos relacionados à quantidade, a parte quantitativa, a gente estuda em função das leis de Faraday. São duas leis, certo? Então, para a gente começar, vamos já trabalhando e olhando para o nosso belíssimo Faraday. Michael Faraday foi um físico-químico. Foi ele que trabalhou inicialmente todos esses conceitos, tá certo? Então as leis foram enunciadas por esse belo cidadão que se encontra na sua telinha, tá? E aí então vamos à primeira lei. Como eu disse, são duas. A primeira lei, ela vai falar exatamente assim: a massa M, de uma substância formada ou transformada numa eletrólise é diretamente proporcional à carga elétrica que que atravessa o circuito. Então, transformando a lei, o enunciado, numa fórmula química, eu tenho exatamente isso que aparece na sua telinha. Massa é igual a Q, que é a carga, só que é proporcional. A gente já falou em sala, toda vez que alguma coisa é proporcional a outra, a gente entra com uma constante. Então, esse K que está aí na sua telinha é uma constante, né? Porque, na verdade, não é diretamente proporcional, né? Então, você, quando tem uma situação como essa, a gente sempre produz um constante, e a constante ela aparece em vários momentos da química. Esse ano é a primeira vez que a gente vai trabalhar com essa constante, chamada constante, nesse caso, constante Faraday. Certo? Beleza. Sendo isso verdade, né? Foi anunciada pelo nosso Faraday. E você, voltando, buscando um recurso lá na física, a física ela diz para a gente que a carga é igual à intensidade de corrente vezes o tempo. Então, temos uma formulazinha que é o Q igual a I vezes T. Esse I é a intensidade da corrente e o T é o tempo. Tá? Então, juntando essas duas definições, então eu tenho que a primeira lei de Faraday, ela fica que a massa vai ser proporcional à intensidade da corrente vezes o tempo de funcionamento. Tá? Então, essa é, na verdade, a chamada primeira lei de Faraday. A segunda lei de Faraday, ela vai falar exatamente assim: a massa de uma substância formada ou transformada numa eletrólise é diretamente proporcional ao equivalente grama. É equivalente grama dessa substância. Aí surge aí a expressãozinha matemática, certo? De novo, esse K é uma outra constante, tá? E aí, então, a gente associando a primeira e a segunda lei, né, relacionando as leis de Faraday, a gente então chega a uma fórmula do tipo M igual a K E vezes Q. Esse E é o equivalente grama e o Q é a carga. Ou massa é igual ao K, aquela primeira constante, equivalente grama vezes a intensidade vezes o tempo. Essas definições são lindas, são maravilhosas. Ocorre que não trabalha mais com o chamado equivalente grama. Não fique triste, eu precisei colocar isso, já que a gente fez essa apresentação em forma de vídeo, então deixei, coloquei para a gente poder saborear, mas a gente chega então finalmente a uma marca calculada em função de uma definição que não mais ocorre no mundo da química. Esse chamado equivalente grama é um conceito que foi abolido pela IUPAC já tem um certo tempo, então a gente não trabalha mais com o chamado equivalente grama, mas eu deixei para você ter ciência de como que a primeira lei se associa à segunda
E em função desses conceitos que a gente vai até usar sim, mas usar de uma forma diferente. Não faremos uso do chamado equivalente grama, tá certo? Não fique triste. Bem, o que eu preciso exatamente que você entenda é que, segundo Michael Faraday, né, essa corrente elétrica, esse molde elétrico, digamos assim, né, porque na verdade a corrente elétrica é exatamente uma quantidade de elétrons que vão atravessando um fio condutor. Segundo Faraday, ele fez essa medição e um molde de elétrons, que equivale exatamente a 6,023 elétrons, né, o famoso mol, então esse molde elétrico ele gera uma carga de 96.500 coulombs. Tá? É uma que precisa ser recordada por você durante a resolução dos exercícios. É uma informação que não é oferecida para você. Tá? Então você tem que lembrar que cada um mol de elétrons passando por um fio condutor gera uma corrente de exatamente 96.500 coulombs. Esse númerozinho é chamada constante de Faraday, certo? Então eu coloquei embaixo para você um mol de elétrons, ou 602 10 a 23 elétrons, transporta um Faraday, que é exatamente 96.500 coulombs. Esse pensamento aqui a gente usa, ao invés de usar aquele pensamento anterior que falava sobre equivalente grama. Muito bem. E aí, a parte teórica é só isso. Então, ela trabalha já o primeiro exercício, em que diz assim, uma carga elétrica de 9.650 coulombs eletrolisa uma solução contendo íons cobre 2. Qual a massa depositada no eletrodo? Simples. Ele me informa que o cobre que está sendo reduzido é cobre 2. Esse 2 em romanos é exatamente o NOx, número de oxidação do elemento cobre. Tá? Então eu coloquei aqui embaixo, abaixo a reação que se passa. Então cobre 2 mais 2 elétrons vira cobre 0. Esse 2 eu sei porque ele me informou lá em cima no enunciado, aqui ó, do ladinho aqui assim, ó. Esse 2 em romanos é exatamente o número de oxidação do nosso elemento cobre. Bem, aí o pensamento agora é aquele pensamento comum que nós mostramos, definimos no slide anterior, que cada 1 mol de elétrons tem uma carga de 96.500 coulombs. Só que no caso do cobre, para que eu possa transformar cobre 2 em cobre 0, eu preciso de 2 mol de elétrons. Então, se eu tenho 2 mol de elétrons, eu tenho 2 vezes 96.500 coulombs. Tá certo? Essa quantidade de carga, ela deposita, ela produz uma determinada massa de cobre metálico, que é exatamente 1 mol de cobre metálico, que é 63,5 gramas. Está aqui embaixo, ó, é uma informação que você ou retira do próprio enunciado, ou então você faz uso lá da tabela periódica, é a chamada massa atômica do elemento. Então, o pensamento é sempre esse. A cada 1 mol de elétron, 96.500 coulombs. Como no caso do cobre são 2 mol de elétron, porque o cobre é 2 né? Então 2 vezes 96.500 coulombs produz uma mol de elemento cobre, que é o 63,5 gramas. E aí substituindo o resto, a informação que é dada para a gente, que ele, ao invés de usar essa quantidade, ele usou apenas 9.650 coulombs. E nesse caso, qual seria então a massa de cobre produzida lá no catodo da minha eletrólise? Então, a massa de cobre produzida está aí, 3,175 gramas de cobre. Esses tranquilos, não dá dor de cabeça para ninguém. Isso aí é bem tranquilinho. O número 2, nessa mesma linha de raciocínio, uma solução de cloreto de prata é eletrolizada durante 965 segundos por uma corrente elétrica de 1 ampere. Qual a massa de prata depositada no catodo, ou cátodo? Então, mesma coisinha. Ele me deu o tempo e a amperagem. Então, eu automaticamente já está a fórmula do kit. Carga igual a intensidade vezes o tempo. Joguei lá os valorizinhos. Olha lá, bonitinho. Tá? Lembrando que o tempo que a gente usa aqui nessa fórmula é sempre em segundos, né? E ele já me ofereceu em segundos no enunciado, então eu vou ter uma carga total de 965 coulombs. Como a gente está falando de prata, lembra, prata é um dos elementos que apresenta um NOx fixo. Prata mais 1, zinco mais 2, alumínio mais 3. Então, a prata, o NOx é fixo, é sempre mais 1. Então, a prata reage desse jeitão que apareceu para você. Ó. Ag mais 1 elétron, Ag0. Como eu tenho apenas 1 mol de elétron, lembra? 96.500 coulombs.
A prata foi dada aqui do ladinho 108 gramas-mol. Como ele usou, né, esse tempo e essa amperagem, resulta em 965 coulombs apenas. Então, essa quantidade de carga produz uma certa massa de prata, a massa X, que no caso aí vale 1,08 gramas de prata, tá certo? Então, de novo, mesma linha de raciocínio do exercício anterior e será assim até o nosso último exercício, tá? Número 3, ele fala: eletrolisa-se uma solução de cloreto de cobre, CuCl2, durante 32 minutos, com uma corrente de 5 amperes. Obtém-se nas CNP o cloro num volume ml, mililitros de. Tá? Não estamos trabalhando agora com massa, e sim ele me pede o volume de gás cloro, mas é bem tranquilinho, é a mesma linha de raciocínio. Então, primeira coisa que eu penso é aplicar a fórmula do kit. Já que eu tenho tempo e amperagem, eu sempre começo pelo kit. Então, o kit, carga igual a intensidade vezes o tempo, tá? Substituindo, lembrando que o tempo é em segundos, tá? Então, como são 32 minutos, eu multipliquei por 60, achamos 1920 segundos, que vai me dar, então, um total de 9.600 coulombs, certo? Como ele diz, o volume de cloro produzido, então o que me interessa é somente a reação do cloro. A reação do cloro é uma reação de cores. Se eu não me engano, quando nós trabalhamos no momento, eu coloquei para você bonitinho a reação errada, eu botei em amarelo. Cuidado com esse erro. Muita gente é isso. Então, no caso do cloro, produzido não é Cl0, né? Falamos sobre isso. O cloro é um gás. Se é gás, é diatômico. Se é diatômico, é Cl2. Então, se vai formar Cl2, eu preciso de 2 de Cl-. Então, 2 Cl- mais 2 elétrons, eu preciso depois só consertar isso. Tem um errozinho nessa reação, porque esses elétrons eles estão do outro lado. Né? Então, porque na verdade, essa reação é uma reação ele vai passar de -1 para 0, vai passar de -1 para 0 e vai oxidar anodo, então esses elétrons do outro lado. Então, quando eu te mandar esse arquivo em PowerPoint, eu já vou consertar esses elétrons que eles vão estar do outro lado, tá? Atente para isso. Mas não causa erro nenhum durante a resolução do exercício, você vai verificar isso exatamente agora. Eu só preciso saber quantos elétrons estão em jogo. Então, como são elétrons, não me importa se é a direita ou é a esquerda, pouco importa, mas eu preciso consertar essa reação, vou mandar para você já bonitinho. São 2 mol de elétrons, então é 2 vezes 96.500 coulombs. A diferença do exercício é que ao invés de trabalharmos com massa, estamos trabalhando com volume. E você deve lembrar, CNTP, volume molar nas CNTP. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. 1 mol de qualquer gás na CNTP vale exatamente 2,4 litros. Tá certo? Trabalhamos isso no primeiro ano do ensino médio em cálculos químicos, tá? Então, como eu tenho uma carga aí real de 9.600 coulombs, isso aí vai produzir um volume X. Esse volume X é exatamente igual a 1,114 litros, né? Já que o volume usado aí na regra de 3 foi 22,4 litros. Como ele me pede em mililitros, a resposta 1.114 mililitros. Então, um exercício bom. Ele faz uso do chamado volume molar, né, que aprendemos lá na química do primeiro ano, química geral, né, e eu uso nessa parte de eletrólise bem tranquilinho, sem problema algum. Tá? Bem, próximo exercício, número 4, a corrente elétrica necessária para depositar 10,8 gramas de prata através de eletrólise de uma solução de nitrato de prata durante 5 minutos é D. Então, é um enunciado que talvez pode causar uma certa estranheza, fala lá do nitrato de prata, mas não precisa, o que importa para a gente é o elemento que está sendo produzido. Então, nesse caso, ele fala exatamente sobre a prata. Então, você vai fazer uso da reação da prata, que é uma reação de redução. Então, tá aí, ó. Prata mais um elétron Ag0, né? O AgS de sólido. Ele me deu que nessa reação foi produzido 10,8 gramas. Então, é um exercício que é o contrário dos anteriores. Ele me dá a massa produzida, ele me dá o tempo
né, que essa eletrólise foi reduzida, foi realizada, foi conduzida, e ele me pede a amperagem, a corrente elétrica que ele me pede. Então eu vou fazer de trás para frente. Então eu usei a minha reação química, pego a minha regrinha de 3, defino a carga necessária para produzir o 10,8 gramas da prata. Então a carga necessária é 9.650 coulombs, e agora sim é que eu vou fazer uso da fórmula do kit. Então está lá, carga igual I vezes T. A carga eu acabei de encontrar, 9.650. O tempo é de 5 minutos, né? Passando para segundos, tem os 300 segundos. E aí, então, eu tenho uma intensidade de corrente de 32,16 amperes. Tá? Muito igual aos anteriores, a diferença agora é que eu fiz o exercício de trás para frente. Amanhã é você olhar para o enunciado e perceber se ele te oferece, cara, intensidade de corrente e o tempo, eu já começo pelo kit. Caso o contrário, caso ele me dê apenas uma dessas informações, no caso ele só me deu o tempo, né, e pede a amperagem. Então eu precisava encontrar o quê? Que é a carga, para jogar na fórmula do kit. Então definir aí o total da amperagem, que foi de 32,16. Tá? E número 5, eu deixei isso para o último. Esse é um exercício, né, mais elaborado, o ERG, né? Então vamos olhar ele com um pouquinho mais de calma. Em uma célula eletrolítica com eletrodos inertes, uma corrente de 1 ampere passa por uma solução aquosa de cloreto de ferro, produzindo ferro sólido. Tá? E Cl2, que é o gás. Admita que 2,8 gramas de ferro são depositados no catodo, quando a célula funciona por 160 minutos e 50 segundos. Esse é o tempo total de funcionamento. Determine a fórmula do cloreto de ferro, utilizado na preparação da solução, e escreva a equação eletroquímica que representa a descarga ocorrida no anodo. A segunda parte é trivial simples, que é essa parte da reação do anodo. Nós até escrevemos no slide anterior. A dificuldade desse exercício talvez seja a primeira parte dele, que é você definir exatamente a fórmula do cloreto. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas a dificuldade do exercício é exatamente essa que vai aparecer para você aí, ó. Eu tenho, na realidade, dois ferros. Eu tenho um ferro que tem carga 2+, e tem um outro de ferro que tem carga 3+. Então, o exercício ele vai falar exatamente sobre essa situação. Ele quer saber qual dos dois ferros está associado ao cloro, formando o cloreto de ferro. Se for o primeiro, for o FSL, for Fe2+, a fórmula do sal vai ser FSL2. Se for o segundo ferro, a fórmula do sal será FSL3. Então, o exercício é exatamente esse. Então, essa é a minha dificuldade. Eu não sei dizer qual ferro que ele usou nessa reação. Se é o ferro 2+, ou se é o ferro 3. Mas como é que a gente trabalha o exercício? Primeiramente, eu vou pensar o seguinte. Como ele já me deu, né, as informações iniciais, lembra? Eu já vou aplicar na fórmula do kit. Então, eu já vou escrever aqui, ó, a intensidade é 1, aquele tempo que está lá, total, minutos e segundos, somei tudo, achei 9.650 segundos. Faça a continha aí para ver se está certinho. Então, eu vou ter um total de carga de 9.650 coulombs. Ok? Aí a dificuldade do exercício é exatamente essa que vai aparecer na sua telinha aí, ó. Apareceu até de forma bonita, né? O ferro, eu não sei se é o 2+ ou se é o 3+. O que eu fiz? Eu coloquei X+. Percebeu? Esse X, ele será 2 ou 3. Não tem outra opção, porque o ferro só tem esses dois tipos de ferro. Só tem o ferro 2+ e o ferro 3+. Então, esse Xzinho que apareceu aí em cima é exatamente o NOx do nosso ferro que está sendo usado no exercício. Se esse X for 2, então eu vou precisar de 2 mol de elétrons. Então, esse X na frente do elétron é 2. Se a carga do ferro for 3, então será necessário 3 mols de elétrons. Percebeu? Então, esse seria o truque. Feito isso, o restante eu imagino que você já tenha entendido como é que será a nossa caminhada. Então, com o X, de novo, 2 ou 3, eu não sei qual valor ainda. Então, eu coloquei X vezes 96.500 coulombs. Isso produz um mol de ferro, que na tabela periódica pesa 56, então 56 gramas.
Ele diz também que essa carga que foi usada, que está aqui do meu ladinho, aqui, ó, essa carga aqui, ó, de 9.650 coulombs, ela produziu 2,80 gramas de ferro. Está lá no enunciado, depois dá uma passadinha lá de novo e dá uma olhadinha. Então a única incógnita que tem na minha regra de 3 é o x. E o x é exatamente a carga do elemento. E fazendo aí as continhas, o x é igual a 2. Se o x é igual a 2, o cloreto usado na reação foi o cloreto de ferro 2, ou cloreto ferroso, tá? Que é o ferro usado aí nessa eletrólise. Pois bem, essa seria a dificuldade maior do exercício. A segunda parte, ele me pede a reação que ocorre no anodo. Como é a reação do cloro, é aquilo que nós já falamos, o cloro reage sempre de uma mesma forma, de uma mesma maneira, e a reação é essa aí que surge na sua telinha, agora descrita de forma correta, percebeu? 2Cl-, setinha Cl0, mais 2 elétrons, tá certo? Então, FeSL2 é a massa não é a fórmula do meu cloreto, e a reação que ocorre no anodo, 2Cl-, produzindo Cl2 gás cloro mais 2 elétrons, tá certo? Meu amigo, minha amiga, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigado por ter aguentado até aqui. Sei que são muitas informações, mas a gente, como falamos lá no início, a gente não pode parar, a gente precisa continuar os nossos estudos. Então vamos devagarzinho, né, com calma. Eu vou te oferecer também uma listinha de exercícios para a gente reforçar os conceitos que foram trabalhados nesse encontro. Obrigado por tudo, fique com Deus, saúde e paz, muitas, muitas saudades. A gente se vê. Forte